Olá, boa tarde na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Oi, pessoal. Estou servindo esta igreja aqui há já quase 30 anos, na função de servo, pastor, que ora se preocupa com as ovelhas e tem a missão de proclamar que nós todos somos ovelhas do sumo, do bom e do grande pastor Jesus. E hoje à noite nós terminamos a nossa série que fala do amor que acolhe, do amor que serve e do amor que proclama. E na semana passada, o Nelson anunciou que hoje nós falaríamos acerca da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E hoje à noite é um momento muito especial. Especial porque quando falamos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, coisas especiais acontecem. Seu nome é poderoso. E eu me alegro demais, porque em toda a minha caminhada como gente, houve um momento em que Jesus entrou na minha vida para valer. Não foi uma igreja, não foi uma denominação, não foi um conjunto, ou não foi aliás um conjunto de regras, mas foi um encontro pessoal, relacional com este ser maravilhoso chamado Jesus. E na preparação do texto para hoje à noite, eu tinha páginas e páginas e páginas e páginas, mas eu prometo dispensar vocês antes da virada da noite, né? Certo? Hoje de manhã foi mais ou menos do mesmo jeito. Falar de Jesus é muito bom. Primeiro eu queria dizer que é um privilégio muito grande receber amigos, pessoas que nos visitam nesse lugar agradável, que se torna agradável porque existe a presença de Deus aqui no nosso meio. E você hoje é uma pessoa muito importante, você que está nos visitando, então queremos dar as boas-vindas. E eu sei que você não viria aqui se não fosse uma pessoa especial para Deus, e certamente você veio com o intuito de ouvir mais sobre a sua palavra, a Bíblia, e o que nós temos a dizer sobre a pessoa de Jesus. Para aqueles que já são discípulos do Senhor, como eu que ando há mais de 40 anos com Cristo, rever um texto desse é reforçar, é renovar a nossa fé e o nosso compromisso. É tirar o nosso foco de uma aliança com uma instituição e colocar o nosso foco na pessoa de Jesus. É rever os conceitos e compreender que o que nós de verdade tivemos um dia foi um encontro com o Senhor Jesus Cristo, como aconteceu comigo aos 17 para os 18 anos de idade. Uma mudança tão profunda que foi de dentro para fora. A mudança interior na minha mente, no meu coração, nas minhas prioridades, perduram até hoje. E mesmo lutando contra algumas limitações e erros que eu cometo como ser humano, eu tenho obtido ao longo dos anos vitória por causa desse encontro com Jesus. Minha vida mudou e a vida de muitos de vocês certamente também mudou. Jesus é um personagem interessante, ele dividiu a história. 2012, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz mais ou menos então 2012 anos que a história foi dividida ao meio por causa desse personagem que não foi inventado da cabeça de alguém no século XVIII, no século XII, no século VIII, no século III. Não. Ele veio na história de verdade, é um personagem real. E hoje nós queremos falar um pouco mais sobre ele, aprofundar um pouco mais e dar a você que talvez está aqui hoje à noite uma noção mais acurada de quem é esse Jesus Cristo, esse Jesus de Nazaré.
De novo, ele mudou a história do Ocidente, ele tem sido também fator de mudança em muitos países do Oriente. Jesus tem mudado nações ao longo da história. Jesus tem sido amado por muitos, ou odiado por outros ao longo da história, mas Jesus também tem transformado a vida de muitos ao longo de séculos. Um primeiro testemunho que eu quero trazer para a gente fazer uma leitura inicial está em Mateus, no capítulo 16. Qual a importância da gente conhecer Jesus? Ele mesmo suscita esta pergunta aos seus discípulos. Eu convido vocês a se colocarem em pé para a gente trocar de posição um pouquinho e podemos prosseguir com o texto de hoje à noite. Mateus, Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia, o Novo Testamento, o primeiro livro, escrito sobre uma perspectiva judaica. Capítulo 16, versículos 13 em diante. Quando Jesus ia para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A pergunta era: o que é que o povo está dizendo acerca da minha pessoa? E eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus então particulariza a pergunta, ele vai do geral e do genérico para o particular, se volta para aqueles que estão seguindo o Senhor e pergunta: mas e vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? E Pedro, Simão Pedro, o porta-voz, que fala primeiro, que fala mais alto, o extrovertido do grupo, ele toma a dianteira e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração maravilhosa. E a minha oração nesta noite é que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, nos torne ainda mais conhecedores dessa pessoa maravilhosa que é Jesus. E que Ele abra também os olhos de qualquer que tenha vindo aqui hoje à noite sem conhecer Jesus, ou que nos ouça ou veja pela internet, para que a salvação possa entrar aqui nesse lugar de forma poderosa, ou aí onde você está. É minha oração em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. Uma das experiências marcantes no Novo Testamento é o encontro de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus. Saulo era um judeu intelectual, conhecedor da filosofia grega, um homem letrado, estudado, inteligente. E a palavra de Deus diz lá em Lucas, aliás em Atos, no capítulo 9, que foi escrito também por Lucas, que Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Ele dirigia-se ao sumo sacerdote da época, pedia cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso ele encontrasse alguns homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ele então os levaria presos para Jerusalém. Era um ódio judeu entranhado no coração de Saulo, que não compreendia de verdade que Jesus viera como Messias prometido, e aquele povo que pregava Jesus para todo lado era alvo do ódio, era alvo da raiva e da ira de Saulo. Até que no caminho de Damasco, uma luz brilha para ele. E aí vem uma voz
que perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Saulo pergunta, dizendo: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Então a voz responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. É interessante. Quem és tu? Eu sou aquele a quem você persegue. Foi assim durante muitos anos da minha vida. Odiava qualquer manifestação cristã ou qualquer manifestação evangélica ou qualquer tentativa de alguém me falar acerca da pessoa de Jesus. Mas, historicamente, Jesus é tão conhecido que alguns personagens durante a história fizeram referências a ele, de forma até positiva, alguns negativamente, outros positivamente. Um deles foi Mahatma Gandhi. Ele escreveu o seguinte: Jesus era um homem completamente inocente, mas que se ofereceu como sacrifício para o bem de outros, inclusive seus inimigos, e tornou-se o resgate do mundo. Foi um ato perfeito. Olha que interessante essa declaração de Napoleão Bonaparte. Ele disse: Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas em que fundamento nós apoiamos este gênio conquistador? E ele conclui: a força. Mas ele diz: Jesus Cristo fundou um império baseado ou sobre o amor. E a esta hora milhões de homens morreriam por ele. Blaise Pascal, grande matemático, talvez o inventor da calculadora, ele diz: Jesus é o Deus que se aproxima de nós sem orgulho e diante de quem podemos nos humilhar sem desespero. Até Fidel Castro disse: trair os pobres é trair a Jesus Cristo. E por fim, uma citação de Albert Einstein, grande cientista e matemático. Ele diz: ninguém pode ler os evangelhos sem sentir a presença real de Jesus. Sua personalidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito é preenchido com essa vida. A Teseu e outros heróis do seu tipo, falta-lhes a vitalidade e a autenticidade de Jesus. Qual o perfil do Senhor? Seu nome: Jesus de Nazaré. Nasceu no ano 4 antes da era cristã, que foi determinada bem depois, em Belém da Judéia, uma província romana. Morreu em 29, depois da era cristã, em Jerusalém, na Judéia. Filiação: ele era filho de Maria, a Virgem, que desposada com José, torna José o pai de Jesus, mas o pai adotivo, dado o nascimento virginal, espetacular, miraculoso do Senhor Jesus. Sua profissão: ele era carpinteiro e profeta itinerante. Outra coisa interessante sobre Jesus são as bases da sua biografia. Como é que nós sabemos coisas sobre Jesus? Primariamente, através dos 4 evangelhos, que fazem parte da Bíblia evangélica, católica, qualquer Bíblia, qualquer Novo Testamento, sem acréscimo, sem nenhum problema de distorção de significado, traz os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 perspectivas diferentes de uma mesma pessoa, de uma mesma caminhada. Alguns tentam até achar incoerências, incongruências, mas a grande verdade é que cada evangelista, a seu tempo, como testemunha ocular, ou tendo ouvido
de forma minuciosa o relato feito por quem andou com Jesus, registrou o seu ângulo, como se fossem gomos de uma mesma laranja. Perspectivas diferentes, mas com uma riqueza de detalhes. Por exemplo, um dos evangelhos é o evangelho de Lucas. Lucas é o médico. É uma pessoa que descreve a vida de Jesus com minuciosidade. Fala do nascimento, fala dos dias, fala de detalhes da vida de Jesus, detalhes impressionantes. Mas veja o que mais Lucas apresenta para que a gente possa acreditar que esse livro não é uma invenção qualquer, como às vezes tentam os editores de super interessante ou tipo de livretinho de ciência, que gostam de trazer polêmicas acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sem qualquer documentação averiguável, ou são documentos e evangelhos que foram compilados 200, 300 ou 400 anos depois dos evangelhos bíblicos, e por isso foram amplamente rejeitados, por conterem erros terríveis, que nós já tratamos aqui. É bem simples e bem fácil você ter acesso a essa documentação. Mas vejam só, Lucas, quando escreve o Evangelho e o livro de Atos, ele menciona 32 países, 54 cidades, 9 ilhas, vários governantes da época, isso sem cometer um erro sequer. E aqui cabe, desde já, um raciocínio simples. A nossa fé não é uma fé alienada, ignorante, porque os escritos do Novo Testamento são escritos verificáveis do ponto de vista científico. Tudo que você estuda na universidade, em qualquer banco de escola, sobre a história, sobre os personagens, sobre a descoberta do Brasil, da América, tudo que você estuda passa por uma averiguação acerca do documento e da fonte, como por exemplo a carta de Pero Vaz de Caminha, passa por um exame de autenticidade do texto tal qual o da Bíblia. A Bíblia, então, ela é cientificamente verificável. Uma pessoa pode realmente defender a palavra de Deus como um documento histórico. Você pode até não acreditar nos postulados que estão aqui. Você pode nem querer obedecer aos mandamentos que estão nesse livro. Mas seria um suicídio intelectual querer achar que a Bíblia é um documento inventado há 2, 3, 4 séculos atrás. O processo de autenticação dos livros da Bíblia é o mesmo adotado para outras literaturas. E eu queria inclusive fazer agora rapidinho uma comparação da Bíblia com literaturas clássicas, conhecidas dos estudantes de filosofia, de história. Por exemplo, a história de Tucídides. Nós temos documentos que datam de 900 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos 1.100 anos atrás, estes documentos sobre a história de Tucídides aparecem com 8 manuscritos. Dá para contar no dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixe-me citar outro que é mais importante, que talvez vocês vão fazer relação fácil. As obras de Aristóteles. Quem é que não estuda na universidade a escola aristotélica? As obras de Aristóteles, por exemplo, são datadas de mais ou menos 1.100 depois de Cristo, ou seja, há mais ou menos 900 anos atrás, a contar de hoje. E tudo que nós sabemos sobre Aristóteles tem origem em 5 MSS, que são manuscritos antigos. Veja que interessante, tendo Aristóteles vivido muito antes de Cristo, nós só temos provas documentais de suas obras em 5 manuscritos. As guerras gaulesas, por exemplo,
9 manuscritos. A Ilíada de Homero, tão conhecida, 643 manuscritos, datados de 850 já depois de Cristo. Porém, as Escrituras têm um particular interessante que você precisa saber. 2 coisas. Primeiro, a quantidade de manuscritos bíblicos. Aqui, comparado com a Ilíada, comparado com as obras de Aristóteles, nós estamos falando agora de 4.000, quase 5.000 manuscritos, comparado com aquilo que você poderia contar nos dedos, 4, 8, 10 manuscritos. E agora pasmem aqui, se esse púlpito representasse 2013, a maioria dos manuscritos que nós temos sobre a história, por exemplo, de Aristóteles, volta mais ou menos 1000 anos na história. Mas o manuscrito mais antigo que trata do Novo Testamento, P52, que fala exatamente do Evangelho de João, esse manuscrito volta na história para mais ou menos 125 depois de Cristo. Volta muito próximo da época em que Jesus viveu e os apóstolos viveram. Coisa sensacional, maravilhosa, que muitos crentes nem conhecem direito. Por isso, quando são atacados nesse particular, não sabem nem como se defenderem. E é interessante, esse papiro P52, escrito em grego, paleograficamente datados como tendo sido escritos por volta do ano 125, está aí o papiro. Isso é uma foto desse papiro. No ano de 1920, Bernard Grenfell descobriu o papiro no deserto do Egito Médio. Foi encontrado e estudado mais tarde, em 1934, por C.H. Roberts. Está na biblioteca de John Rylands, de Manchester. E um ano depois, ele torna público o seu achado. O que nós estamos querendo dizer com isso? É que a história de Jesus não é uma história da carochinha, não é uma história de um super-herói inventado como história em quadrinho. Não estamos falando de um Peter Pan ou de um Papai Noel. Estamos falando de um personagem histórico, que viveu na história e que tudo que se diz acerca dele pode ser verificado do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico. Como se não bastasse o Novo Testamento, nós temos ainda o Velho Testamento. Se não considerarmos os crentes, os evangélicos, os católicos, e considerarmos apenas os judeus e a sua literatura, o Velho Testamento aponta para a vinda de um Messias, de um libertador. E esses livros do Velho Testamento que compõem a Bíblia, tem mais de 300 profecias que apontam para o Messias. Livros esses que são também autenticados pela história e na história. Os 39 livros que você tem aí na sua Bíblia, o Torá, o Ketuvim, o Naviim, que compõem a Bíblia hebraica. Essa Bíblia aponta para a vinda de um Messias. Agora veja que interessante os detalhes. São mais de 300 profecias. Deixe-me citar algumas. A Bíblia do Velho Testamento diz que o Messias nasceria em Belém. Miqueias 5, 2 a 5. Também diz que o Messias seria descendente da tribo de Judá, Gênesis 49, 10. Ele seria precedido por sinais nos céus, Números 24. Ele nasceria da virgem, Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. O mesmo texto de Isaías aponta que além do Messias nascer da virgem que daria luz a esse filho, ele é também chamado
de maravilhoso conselheiro, Pai eternamente, Deus forte, príncipe da paz. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eternamente, príncipe da paz. Estes eram os nomes do Messias que havia de vir. Ele seria introduzido, de acordo com Isaías 40, por alguém que seria a voz que clama no deserto. Também uma profecia que indicava que o Senhor e o caminho do Senhor seria aplainado. O caminho do Messias. Ele seria ungido pelo Espírito, Isaías 61. Também em Zacarias capítulo 9, verso 9, diz que este Messias entraria triunfalmente em Jerusalém. E o texto de Zacarias chega a mencionar o fato de que ele viria montado num jumentinho. Só para você entender, naquela época o jumentinho não era o fusquinha da história. Na verdade era um animal em que os reis montavam. Por isso, quando a entrada triunfal em Jerusalém de Jesus, há uma aclamação do seu reinado. Então o Velho Testamento aponta que também ele seria traído pelo seu amigo, Salmo 41, 9. Ele também, o Velho Testamento fala do custo da sua traição, em Zacarias capítulo 11. Diz que ele seria sacrificado por nós. Também em Isaías capítulo 53, o servo sofredor. Diz que suas vestes seriam repartidas. Ele também experimentaria fel e vinagre em Salmo 69, 21. E Jó capítulo 19 diz que ele por fim se levantaria sobre os mortos e ressuscitaria. Queridos, glória a Deus, né? Quantas promessas! O matemático francês George Herron calculou que a chance de um homem cumprir pelo menos 40 dessas 300 profecias é de 1 para 10 elevado à potência 157, isto é, 1 seguido de 157 zeros. Quase infinita a probabilidade. Mas Jesus cumpriu cada uma dessas profecias. Filipe acha Natanael e diz: achamos aquele de quem escreveu Moisés e de quem escreveu também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. João 1,45. Jesus mesmo disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Queridos, Jesus cumpriu toda a expectativa messiânica do Velho Testamento. Os judeus da época de Jesus o rejeitaram, porque na verdade, se eu pudesse qualificar aqui, os judeus que rejeitaram Jesus eram os religiosos. Porque a religiosidade nos afasta do conhecimento de Cristo, como a nossa sociedade afasta Jesus da Páscoa, do Natal ou de qualquer outra época em que o nome de Jesus deveria ser destacado. Quando nós falamos de Páscoa, do sacrifício e da ressurreição de Cristo, nós temos o quê? Coelhos e ovos. Quando se fala do nascimento de Jesus, o que é que nós temos? Papai Noel, árvore e tudo que não tem relação com Jesus, com o nascimento do Cristo, mas tem a ver com comércio, com venda, com mais uma oportunidade, mais um feriado, mais um momento para zoeira, mais um momento para você passar um feriado fazendo aquilo que o mundo oferece. Mas Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus que fizeram parte da religiosidade oca da época.
Da mesma forma que Jesus não pode ser encontrado numa catedral, Jesus não pode ser encontrado numa tenda quando ela está vazia, Jesus não pode ser encontrado num conjunto de regras, Jesus não pode ser encontrado numa abadia, Jesus não está concentrado num sacerdote, tampouco no poder de um homem como um pastor, porque Jesus é Deus que se fez gente, Ele é vivo. Você não se relaciona com regras sobre Jesus, você se relaciona com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso os judeus daquela época se importunaram os líderes religiosos, porque Jesus estava agindo de forma diferente. Enquanto eles estavam paramentados, preocupados com a letrinha da lei, enquanto eles estavam preocupados em colocar um jugo sobre o pescoço das pessoas, enchendo as pessoas de regras e mais regras e mais regras e mais regras, Jesus veio de uma forma totalmente diferente da expectativa. Ele veio andando no meio da gente como gente, pisando no chão, usando sandálias, sujando seus pés, tocando em pessoas. Ele vai exatamente onde a religião não ia mais. Ele vai exatamente para aqueles que estão excluídos. É interessante que eu, quando não conhecia Jesus, eu tinha ódio de crente. Aliás, Mahatma Gandhi disse tudo isso sobre Jesus, mas ele abominou o cristianismo. E muitos dos pensadores na história rejeitaram Cristo porque rejeitaram a igreja institucionalizada, da forma que ela se apresentou na história. Onde o sacerdócio não estava no povo, mas naquelas pessoas que tinham e traziam para si o poder de fazer os milagres e as maravilhas. Infelizmente, o evangelho hoje está exatamente desse jeito. Tudo depositado nas mãos de um mediador, de um intermediário, de um poderoso, de um ungido. Enquanto o povo vai perdendo o contato com a verdade de Jesus, que transforma o indivíduo e faz de cada um de nós um ministro, um sacerdote, um evangelista, alguém com acesso direto ao Pai. Então o cristianismo, aliás, Jesus foi rejeitado na época em que ele veio, porque exatamente a religião judaica queria outra coisa, outro tipo de libertação, e eles perderam o trem da história e não reconheceram o Messias. Mas Jesus, deixe-me dar um pouco mais do seu perfil. Seu nascimento, ele nasceu do ventre de uma judia, uma gestação normal. Sua árvore genealógica é declinada nos dois evangelhos. Ele nasceu na época de Herodes, historicamente conhecido, Herodes o Grande. Ele nasceu numa época em que César Augusto decretou o censo. Até os 12 anos, ele esteve em casa como um menino submisso. Aos 12 anos, ele se apresenta aos doutores por ocasião do bar mitzvah. Como todo menino é apresentado em Israel, diz o verso em 2:42 de Lucas, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E aí dos 12 aos 30 anos, dos 12 aos 30 anos, se você já leu algum dia a revista Super Interessante, tem matérias interessantes, né? Mas sem nenhum fundamento histórico. Falando que Jesus viveu com os essênios, que Jesus foi lá para o Tibete, que Jesus andou não sei aonde. Só faltava dizer que Jesus estava em Marte durante dos 12 aos 30 anos de idade. A Bíblia fala isso e mostra exatamente onde ele estava e como ele estava, como qualquer jovem judeu. O texto diz, em Lucas 2:51, que depois dos 12 anos, Jesus desce com seus pais para Nazaré e lhes é submisso, permanecendo em casa. Como Marcos capítulo 6 fala dos seus irmãos, das suas irmãs, ele permanece em casa como qualquer jovem judeu, submisso aos seus pais, e sendo ele preparado para um sacerdócio futuro, apenas aos 30 anos de idade, ele então ganharia a liberdade, ganharia, num certo sentido, a autonomia para exercer o seu ministério. E foi o que aconteceu.
O texto diz que Jesus crescia em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Lucas 2,52. A obediência de Jesus aos seus pais fez com que ele encontrasse favor e aceitação e graça diante de Deus e dos homens, até o seu ministério público. Quando ele aparece publicamente, ele tem um encontro com João Batista e se submete ao batismo de João, imersão em águas no Rio Jordão, para cumprir toda a justiça. Ele se apresenta na época de Herodes Antipas. Ele deixa Nazaré, vai morar em Cafarnaum. E aí ele tem encontros maravilhosos com Nicodemos, um homem rico. Ele tem encontro com cegos, ele tem encontro com leprosos, ele toca nas pessoas, ele mostra que tipo de cristianismo ele requer de nós, que tipo de comportamento os seguidores e discípulos de Jesus devem ter, não encastelados em igrejas ou templos, mas o corpo vivo de Cristo, andando pelas ruas, tocando pessoas como ele tocou. A samaritana, odiada pelos judeus, recebeu de Jesus uma atenção especial. Muitos de nós, crentes em Cristo, saímos por aí censurando as pessoas a priori, apresentamos a elas todas as regras do cristianismo. Era por isso que eu tinha ódio de crente. Porque tudo que um crente queria dizer para mim é que eu não deveria usar meu cabelo, que era comprido na época, hoje não. Que eu não deveria usar um tipo de calça, que eu não deveria fazer isso, que eu não deveria fazer aquilo. Eu achava que cristianismo, ou esse Jesus, era um estraga-prazeres. Aquela mulher samaritana era uma mulher que vivia uma vida promíscua. Ela era uma prostituta que ia buscar água ao meio-dia, e os judeus não queriam nada com o samaritano, e muito menos com aquela mulher daquela estirpe. Mas Jesus se aproxima dela em João capítulo 4, fala com ela sobre coisa comum, sobre água. Talvez se fosse um homem, um jovem, Jesus falaria sobre futebol, para começar a conversa. Ele iria falar de linguagem de coisas comuns, que tem a ver com a vida. Para que depois, falando de água natural e normal que se bebe, Jesus pudesse dizer: se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. E a partir daí aquela mulher começa a ser tocada por um Jesus que toca nela, toca na vida dela, e começa a descobrir os segredos do coração dela, e não a censura, mas oferece a ela a oportunidade de arrependimento. Ela vai aos seus amantes e anuncia que encontrou alguém capaz de falar ao seu coração, e ela volta, seus amantes voltam, e eles são colocados todos em xeque com a pessoa de Jesus, e os samaritanos se convertem. Então Jesus tocou em leprosos, curou a sogra de Pedro, curou o servo do centurião, o cego de Jericó, Maria, Marta, ressuscitou a Lázaro, esteve com Zaqueu, e até com Judas e os soldados no Getsêmani. Finalmente Jesus vai à cruz do Calvário, o Gólgota, morrendo como um servo sofredor para pagar o preço do meu erro, do seu erro, do nosso erro. A morte de Jesus é dos pilares centrais do cristianismo. Se o nosso Brasil soubesse, se a nossa religiosidade deixasse de pregar ao povo que é através da doação, através da penitência, que é através da reza, que é através da boa obra, que o indivíduo compra o seu bilhete para o céu. Se eles soubessem que Jesus Cristo já pagou o preço, e Ele oferece de graça a quem nele crê uma salvação eterna, para que você faça as boas obras por amor, não como moeda de troca. É por isso que Jesus vai à cruz do Calvário, para pagar o preço daqueles que falham diante de Deus, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. E através de Jesus nós temos o pleno perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas um outro pilar do cristianismo, que tem a ver com a pessoa de Jesus, a quem nós proclamamos, queridos, é esse pilar chamado ressurreição.
é o fato de que ao terceiro dia, o texto diz que o túmulo vazio denunciou que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Ele se apresenta primeiro às mulheres. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, há mais de 500 irmãos. Jesus se apresenta vivo no caminho de Emaús. Ele fala com Tomé, descrente, tem misericórdia dele, diz, toca aqui para saber se não sou eu. E eu me lembro logo nos primeiros dias da minha conversão, falando com meu pai, que era um espírita, católico espírita, que acreditava em reencarnações sequenciadas para pagar o seu karma. E eu tinha que sentar com meu pai amado e saber que a despeito da sua religiosidade, que praticava o bem, que queria o bem das pessoas e que fazia as boas obras, ele tinha que conhecer algo que talvez não lhe fora revelado. É que Jesus Cristo não só pagou o preço do nosso erro, por isso nós não precisamos pagar com boas obras, porque não há dinheiro no mundo que pague o sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. A penalidade do meu erro, que caiu e recaiu sobre Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões, Isaías capítulo 55, não se paga com esmola, com dinheiro, porque isso suscita no coração do homem a vaidade. Eu tinha que dizer isso para o meu pai, pai, para de querer pagar o seu karma, Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário, e quem vai ressuscitar não é um outro, é o Senhor mesmo, no dia que o Senhor entregar a vida a Jesus. Pai, Jesus quando ressuscitou não era outra pessoa, era Ele mesmo. Ele se apresenta a Tomé e diz, está aqui, põe o dedo e veja se não sou eu. Cristo ressuscitou. Só isso. Preste atenção, amados, porque não tem alternativa. Se você tirar a ressurreição, você matou o cristianismo. É melhor não acreditar em absolutamente nada. É tão incoerente, porque a ressurreição traz para nós não só a paz e o bem-estar e a esperança aqui e agora, mas nos dá como discípulos de Jesus, não discípulos de igreja ou discípulos de pastor, discípulos de sacerdote ou de quem quer que seja, discípulos de médios, quem quer que seja, mas como discípulos de Jesus, dá a cada um de nós uma esperança que só o cristianismo pode dar, vitória sobre o maior dos nossos inimigos, a morte. Cristo venceu a morte, Jesus venceu a morte, amém? Amém? Aí você pode questionar, mas pastor, essa história que Jesus ressuscitou, será que isso não foi uma invenção? Será que não roubaram o corpo dele lá no dia? E inventaram um negócio? Eu fico pensando assim, talvez fosse uma possibilidade. Mas pense comigo, como é que se justifica milhares de pessoas contemporâneas de Jesus terem sido levadas às arenas, aos gladiadores, terem sido queimadas vivas, porque diziam que Cristo ressuscitara dentre os mortos? Foi uma alucinação? Ou essas pessoas eram capazes de morrer por uma verdade que elas testemunharam, viram, creram, acreditaram e entregaram suas vidas por aquilo? Gente, teria que ser uma alucinação muito maluca, porque varou a história, pessoas que deram suas vidas nas arenas, nos coliseus, em vários lugares, por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não foi alucinação, não, foi convicção de que Jesus Cristo vive e reina para sempre. Aleluia, acredite nisso, glória a Deus. Outra coisa que eu quero deixar com vocês é que existem evidências seculares, não só bíblicas, da existência da pessoa de Jesus. Há vários escritores que tentaram explicar o que aconteceu na época da morte de Cristo,
Orígenes, Flávio Joséfo, grande historiador romano, nas suas antiguidades, ele cita João Batista, Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, a quem também chama de homem sábio. Plínio escreve 10 volumes, endereçadas ao imperador Trajano, falando sobre o julgamento dos cristãos, isto do ponto de vista de um não cristão. Sobre os que negaram Jesus, ele escreve assim, eles todos adoravam sua estátua e as imagens dos deuses e amaldiçoavam a Cristo. Todos os que não acreditavam em Jesus, adoravam as estátuas do império, do politeísmo, da idolatria, e eles amaldiçoavam Cristo. Isso aqui é um autor falando do que os incrédulos faziam, do que aqueles que não acreditavam em Cristo faziam. Adoravam os ídolos e amaldiçoavam Jesus. Há histórias e mais histórias aqui sobre o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante é aquilo que Jesus falou acerca de si mesmo. Preste atenção nisso. Jesus não apenas se apresenta como um moralista, alguém capaz de dizer palavras bonitas, de consolo e de conforto. Sendo Jesus o que ele diz ser, nós temos em Cristo o Criador se submetendo a viver temporariamente como criatura. Temos a maior prova de amor na cruz do Calvário, e a maior de todas as promessas, vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Queridos, sendo Jesus quem ele diz ser, temos que adorá-lo, o que ele nunca recusou, apesar da afirmação bíblica de que Deus não daria sua glória a outro. Além de não haver deuses, além de ser o único, aliás, de existir um único e verdadeiro Deus, Jesus recebeu adoração e não recusou. Só Deus é digno de adoração. Pedro recusou a adoração de Cornélio. Paulo e Barnabé, após a cura do paralítico, foram confundidos com deuses em forma de homens, e o sacerdote de Júpiter quis sacrificar a eles dois, mas eles foram repreendidos quando Paulo disse: somos meros homens, não faça isso. Atos 14, verso 15. O próprio anjo que revelou a João o Apocalipse, recusou a adoração e apontou para o Deus único, digno de ser adorado. Mas em João, no capítulo 9, quando aquele homem foi curado por Jesus, ele o adorou e Jesus aceitou a sua adoração. Os discípulos adoraram a Cristo por vê-lo andando sobre as águas. Mateus 28, 9, depois da ressurreição, os discípulos o adoraram. Os anjos de Deus o adoram. Hebreus capítulo 1, verso 6. E por fim, no Apocalipse, o Cordeiro é adorado. E Filipenses diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, 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 Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus disse palavras que os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque ele diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, eu sou. Ele disse aos judeus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Queridos, só Deus poderia ter dito algo assim. Por isso os judeus pegaram em pedras. Lá no Êxodo capítulo 3, verso 18, quando Moisés pergunta: o que eu vou dizer para Faraó? Diga: eu sou, lhe enviou para falar com Faraó. No hebraico nós temos o verbo passado e futuro, não temos presente. Temos a intensificação, piel, nifal, ritpael, do passado e do futuro, mas o presente, só Deus. Ele é
o que é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus tem títulos que só Deus, Alfa e Ômega, Senhor, Salvador, Rei, Criador, Pastor, o bom pastor, doador da vida, perdoador de pecados, o Senhor que sara. E eu quero terminar, pega no seu boletim aí, o esboço. Eu quero desafiar você a fazer uma leitura depois em casa do Evangelho de João, onde você pode conhecer mais da pessoa de Jesus, principalmente o capítulo 1. No princípio era o Verbo, a palavra, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, o Verbo, aquele que deixou a sua glória e veio para andar entre nós, para assumir o nosso lugar na cruz como servo sofredor, e ressuscitar ao terceiro dia e dar a cada um de nós vida, salvação eterna. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. E no verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia no Senhor Jesus Cristo, e a salvação divina virá sobre você. Não depende da igreja, não depende de um homem, não depende de um mediador. O acesso é direto. Mas, queridos, eu quero mostrar uma tabelinha aqui, que aliás precisa até de uma correção, mas é um momento para a gente, de novo, colocar o nosso pensamento para funcionar. Jesus se declarou um com o Pai. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse: eu e o Pai somos uma mesma essência. O Filho do Deus vivo, Deus que se fez gente, homem Deus. E Jesus se declara assim. Por isso, cabe a declaração de C.S. Lewis, o autor de Nárnia, o das Crônicas de Nárnia, que vocês conhecem muito bem. Deixe-me ler, e depois nós vamos olhar a nossa tabela. C.S. Lewis, em O que Fazer de Jesus Cristo, ele escreve o seguinte: um simples homem que dissesse o que Jesus disse, não seria um grande mestre da moralidade. Ele seria um lunático, o próprio diabo. Alguém completamente louco. Temos que fazer uma escolha. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou um louco, ou coisa pior. Você pode rejeitá-lo como um tolo, você pode cuspir nele, matá-lo como um demônio, ou cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não vamos cair nessa de considerar Jesus um grande mestre da moral. Ele não deixou esta possibilidade aberta para nós, e isto nunca foi, ou esta nunca foi a sua intenção. Deixe-me denunciar uma coisa que é muito típica do pós-modernismo, do nosso pensamento pós-moderno.
Nós gostamos de chamar as coisas de energia. Tudo é energia. Eu sinto uma energia, uma vibe, não é não? Então Deus é energia. Tudo é energia, uma energia positiva, uma energia do cosmos, um magnetismo, uma energia. Sabe por que que o homem pós-moderno trata Deus como energia? Porque energia eu controlo. Porque energia é impessoal. Porque energia não mexe com a minha vontade. É por isso que os homens gostam de ídolos, de estátuas, de deuses que não falam, não se pronunciam, mas são carregados, limpados. Porque eles não mexem com o ser humano lá dentro. Quando eu não conhecia Jesus como Senhor e Salvador, eu dizia, eu não quero me aproximar desse Cristo aí, desse negócio aí, porque Ele vai fazer eu mudar tudo que eu gosto. Ele vai tirar de mim o que eu gosto. Eu gosto de cachaça, eu gosto de maconha, eu gosto de sexo, eu gosto de mulher, eu gosto de um bocado de coisa que esse cara não vai mexer comigo. Sai para lá. Mas a grande verdade é que quando você tem um encontro com Jesus Cristo, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa, é um encontro. E esse nome poderoso que esteve na história, tem poder para fazer uma transformação no seu coração que vem de dentro para fora. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, desesperadamente dizendo, se Ele tem poder para transformar alguém, eu quero ver se Ele transforma essa vida torta. Toma, Senhor. Me pega, muda-me, transforma-me, Senhor. Eu me entrego, eu me rendo, eu reconheço que Tu és Deus e Senhor. Queridos, a partir daquele momento, muitas coisas na minha vida mudaram, outras continuam mudando. Mas é impressionante o que Jesus fez, independentemente da igreja, independentemente dos irmãos, independentemente de mandamento, independentemente de forma que os crentes quiseram colocar em mim, dizendo agora você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O fato é que quando Jesus entrou na minha vida, Ele tirou minhas vontades que me destruíam e me deu vontade de viver para a glória do nome dEle. A cachaça já não tinha mais o mesmo gosto. O baseado já não tinha mais o mesmo gosto. A grande verdade é que Deus estava querendo me tirar desses prazeres que não preenchem. Enquanto eu corria atrás de sexo, Deus queria me dar uma família, uma esposa, uma relação saudável, para viver sexualidade do jeito certo. Enquanto eu estava buscando alegria na bebida, na balada, no baseado, Deus queria me dar uma alegria de cara limpa, de corpo limpo. E eu experimentei e experimento que é possível ser alegre com Jesus, sem as loucuras que o mundo oferece, que destroem a sociedade, a criança, o pai, o filho, o amigo. Então não tem como fazer de Jesus uma energia positiva. Ele é um ser e nós precisamos de um encontro com Ele. E quando você tiver um encontro com Ele, reconhecê-lo historicamente na sua palavra viva, e você reconhecer Ele como dono da sua vida, Ele vai mudar suas vontades, vai te fazer gente com significado, vai te fazer experimentar o real prazer. Esse gráfico diz só o seguinte, na coluna aqui da esquerda, se Jesus disse ser Deus e a declaração é falsa, nós temos duas alternativas. Número 1, Ele sabia que sua declaração era falsa, então Ele enganou deliberadamente. Então Ele seria um mentiroso, ou um hipócrita, ou um maluco, por isso mataram Ele. Ou talvez a outra alternativa, Ele não sabia que sua declaração era falsa. Ele foi sinceramente enganado. Então era um lunático. Mas agora precisa de uma correção aí. Declaração verdadeira. Duas alternativas.
Ele é Senhor. E porque Ele é Deus que se fez homem, que morreu e ressuscitou e venceu a morte, está à direita do Pai em majestade, você só tem duas alternativas: rejeitá-lo ou aceitá-lo e se submeter a Ele como Senhor e Salvador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Curva sua cabeça aí por um momento. Eu peço ao Senhor que renove através do seu Santo Espírito hoje à noite, no coração dos discípulos de Jesus, um compromisso com a maravilhosa pessoa de Jesus. Uma renovação, uma confissão real, dizendo: Senhor, Jesus, Tu és meu Senhor, meu dono. Eu abro mão das minhas vontades para que o Senhor faça a sua vontade em minha vida. Eu abro mão dos prazeres menores para que o Senhor me dê o prazer maior de estar na Tua presença. Eu não te busco por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por quem Tu és. Eu me rendo. Eu quero falar do Teu amor mais abertamente, com intrepidez. Talvez hoje você não é exigido a dar a sua vida como aqueles primeiros cristãos nas arenas, mas amados, o nosso compromisso não é diferente. Vamos falar de Jesus com intrepidez. Vamos abrir nossa casa, nossa vida. Vamos abrir o nosso coração. Vamos andar como Ele andou, amar como Ele amou, acolher como Ele acolheu. Nos aproximarmos das pessoas não para censurá-las, mas para oferecer a elas um melhor caminho. O caminho da vida, da salvação de Jesus. Mas talvez hoje à noite haja pelo menos alguém aqui, uma pessoa, que gostaria de dizer: eu entendi. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor, meu dono, meu Salvador. Que Ele me perdoe por não conhecê-lo melhor. Mas hoje eu entendo. Eu quero me entregar a Jesus hoje. Quero recebê-lo como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém aqui nesse auditório? Levanta a sua mão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Ei, presta atenção, não precisa ficar com medo. A sua decisão não é por esta igreja, nem por esse pastor. Eu sou um pecador como você, talvez pior. Preciso da misericórdia e graça de Jesus. A sua decisão hoje é pelo Senhor Jesus Cristo vivo, que vai transformar a sua vida e te dar esperança de vida eterna. Eu quero convidar todos vocês hoje à noite, que querem tomar uma decisão por Jesus, a virem aqui à frente. Eu peço aos irmãos em Cristo Jesus, por reverência ao que Deus está fazendo aqui, não saiam. Venha aqui à frente, venham. Venha com um amigo, venha com a pessoa que está aí do seu lado. Tenha coragem para vir aqui se identificar com esse Senhor maravilhoso. Diga: hoje é meu dia, eu quero me entregar a Jesus, quero conhecê-lo como meu Senhor, meu Salvador. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É para Ele. Pode vir. Pode vir, pode vir. Vocês vão seguir Jesus como eu tenho seguido ao longo desses anos. Reconhecer que Ele é o doador da vida, o Senhor dos senhores. Olha a colheita maravilhosa que o Senhor está fazendo aqui através da sua igreja. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Não tenha vergonha do Evangelho de Jesus. Vamos levantar o nome dEle. Ver essa nação transformada pelo poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Vidas preciosas, vidas que serão agora transformadas pelo poder de Jesus.
Nós os abençoamos nesta noite, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus tome conta da vida de cada um. Algo extraordinário já está acontecendo aí dentro do coração de vocês. Não tem como explicar. É o poder do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, é a glória de Deus se manifestando, é a cura divina passando e levantando filhos e filhas para a glória do seu nome. Louvado seja Deus.